Bom, pessoal, dando continuidade então à análise do nosso conteúdo programático, vamos agora falar de uma outra questão da teoria do direito constitucional, que é a chamada recepção ou revogação de normas infraconstitucionais, tá? Estamos falando dessa questão diante da aprovação de uma nova Constituição no seio do Estado, tá? Então, a partir da aprovação de uma nova Constituição para o Estado, ou seja, trabalhamos com a existência de uma primeira Constituição e depois a edição de novos textos constitucionais, tá? Então, a aprovação de um novo texto, importará na revogação do texto anterior, tá? Então, a Constituição nova revoga a Constituição anterior. Diante desse fato, perguntamos: e o que acontece com as normas infraconstitucionais, ou seja, aquelas que estão abaixo então da Constituição, que foram produzidas na égide da Constituição anterior? Com a revogação dela, elas perdem a validade? Então, a aprovação de uma nova Constituição revogando a anterior, as normas que estavam abaixo dela e que foram aprovadas durante a vigência dessa Constituição anterior, elas se mantêm válidas ou elas também seriam revogadas, Então, diante desse questionamento é que a gente fala dessa situação jurídica denominada de recepção ou de revogação das normas infraconstitucionais, certo? Então, sabendo do que estamos falando agora, entendendo melhor do que se trata esse tópico, tá? Então, estamos falando agora das normas infraconstitucionais, aquelas que estão então abaixo da Constituição. Falando dessa questão, uma nova Constituição então, ela não vai implicar na revogação automática de toda a legislação infraconstitucional produzida na égide da Constituição anterior, tá? Por quê? Porque grande parte destas normas infraconstitucionais, elas vão se mostrar compatíveis com a nova Constituição aprovada, com a nova Constituição vigente no seio do Estado. E diante dessa compatibilidade das normas infraconstitucionais anteriores com a nova Constituição, nós dizemos que essas normas compatíveis, elas são recepcionadas pelo novo texto constitucional, tá? Então, o fenômeno da recepção das normas infraconstitucionais implica na compatibilidade destas normas produzidas na vigência, na égide de uma Constituição anterior, revogada por uma nova Constituição. E quando isso acontece? Quando estas normas infraconstitucionais mostram-se compatíveis com o novo texto constitucional vigente no seio do Estado, tá? Então nós temos aí o fenômeno da recepção, que significa normas anteriores, à nova Constituição se mostrarem compatíveis com ela, e o fenômeno da revogação, Caso essas normas infraconstitucionais aprovadas na égide da Constituição anterior, elas não se mostrarem compatíveis com o novo texto constitucional, ou seja, com a nova norma máxima dentro do sistema jurídico, dentro do ordenamento jurídico, essas normas que estão abaixo da Constituição, não respeitando a Constituição, serão então automaticamente revogadas, tá? Não há necessidade de uma revogação expressa de cada uma dessas normas infraconstitucionais. A Constituição, como norma suprema, como norma máxima, uma vez vigente no seio do Estado, as demais normas do sistema, elas devem se mostrar compatíveis com essa norma suprema, que é a norma constitucional, tá? Então, caso as normas anteriores não se mostrem compatíveis com o novo texto da Constituição vigente, essas normas, elas são simplesmente revogadas, ok? Recepção: norma compatível, norma infraconstitucional compatível com a nova Constituição, sendo, portanto, recepcionada por ela, pelo novo texto máximo, pela nova norma constitucional do Estado. Por outro lado, se as normas infraconstitucionais não apresentarem compatibilidade, adequação com o novo texto máximo, o novo texto normativo constitucional no Estado, ou seja, com a norma máxima dentro do Estado, a nova norma vigente, estas normas infraconstitucionais serão então consideradas revogadas, ok?
Feito essas considerações, trazemos aqui para vocês algumas manifestações da jurisprudência ao analisar a chamada inconstitucionalidade superveniente. O que seria isso? Algo que não há aceitação no nosso sistema jurídico, pelo Poder Judiciário, bem como a doutrina reconhece a impossibilidade de uma incompatibilidade superveniente, ou seja, que vai acontecer depois da norma ser aprovada, da norma infraconstitucional ser aprovada. Então, uma norma ela não nasce constitucional e se torna inconstitucional supervenientemente com a aprovação de um novo texto. Ela simplesmente, quando ela não é compatível, não se fala em declaração de inconstitucionalidade, vai se falar diretamente em revogação. Não apresentou compatibilidade, simplesmente ocorre a revogação da norma infraconstitucional. Ela não poderia ter uma inconstitucionalidade futura, ter um parâmetro para uma declaração de inconstitucionalidade no futuro. Isso significa a inconstitucionalidade superveniente, aquela que ocorreria depois, então, Vamos fazer a leitura aqui das duas jurisprudências que colacionamos para vocês. A primeira delas, de relatoria do ministro Celso de Mello, diz assim: ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, impugnação de ato estatal editado anteriormente à vigência da Constituição. Esse ato estatal é uma lei, uma norma jurídica infraconstitucional em que se alegou aí a inconstitucionalidade dela, impugnou essa norma, editada antes da Constituição de 88, impugnou alegando a sua inconstitucionalidade, portanto. Inconstitucionalidade superveniente, inocorrência, hipótese de revogação do ato hierarquicamente inferior por ausência de recepção. Disse então aqui o Celso de Mello pela impossibilidade de uma declaração de inconstitucionalidade futura, superveniente. O que ocorre é a simples falta de recepção e que implica na revogação daquela norma hierarquicamente inferior à Constituição, ok? Continua mencionando aqui. A incompatibilidade vertical superveniente de atos do poder público em face a um novo ordenamento constitucional traduz hipótese de pura e simples revogação dessas espécies jurídicas, posto que lhes são hierarquicamente inferiores, tá? Então, a incompatibilidade vertical aí, de cima para baixo, superveniente, ou seja, que ocorreria depois, de um ato normativo aí, da produção de uma norma infraconstitucional pelo poder público, diante de um novo ordenamento constitucional, traduz-se na hipótese simples de revogação das normas inferiores. Tá? Então, aqueles atos do poder público que não se compatibilizaram, essas normas jurídicas que não se compatibilizaram com o novo texto constitucional, elas são simplesmente revogadas, ok? Não há uma análise de inconstitucionalidade futura, tá? Por um texto constitucional que sequer tinha sido produzido no momento em que a lei infraconstitucional é aprovada, ok? O segundo julgado, também do STF, um pouco anterior, sobre relatoria aí do ministro Paulo Brossard, dizia assim: Constituição, lei anterior que a contrarie, revogação, inconstitucionalidade superveniente, impossibilidade. Diz assim: a lei é constitucional quando fiel à Constituição e é inconstitucional na medida em que desrespeita a Constituição, dispondo sobre o que lhe era vedado. Diz ainda: o vício da inconstitucionalidade é congênito à lei, ou seja, ele nasce no momento, ao mesmo tempo que a lei, ele nasce junto com a lei, e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de elaboração da lei. Tá? Então, quando a lei ela é aprovada, o vício de constitucionalidade nasce no momento da sua aprovação. A lei ou ela nasce constitucional ou ela nasce inconstitucional. Isso que quer dizer aí que o vício é congênito à lei. Ele nasce ao mesmo tempo em que ela é aprovada e ela tem que ser apurada, a inconstitucionalidade, de acordo com a Constituição vigente no momento em que a lei é aprovada. Ela é que servirá de parâmetro para verificar se a lei aprovada
se compatibiliza com o texto máximo do Estado, né? Não poderíamos usar como parâmetro uma Constituição futura, né? Isso seria inconstitucionalidade superveniente. O parâmetro é a Constituição vigente no momento da aprovação da lei. E continua dizendo aqui o julgado: lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente, nem o legislador poderia infringir uma Constituição futura, né? O legislador, ao aprovar a lei, não poderia estar infringindo uma norma futura, uma norma constitucional que sequer foi aprovada ainda, né? A Constituição sobrevinda, ou seja, que vem depois, não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes. Simplesmente revoga-as. Ok? Então, com base nessas explicações, verificamos que as normas infraconstitucionais, elas têm a sua constitucionalidade analisada no momento em que elas são editadas, no momento em que elas são aprovadas. Quando passam, então, lá pela Comissão de Justiça e Redação do Poder Legislativo, seja da Câmara e do Senado, analisa a constitucionalidade da matéria que está em trâmite, né? Do projeto de lei que se pretende aprovar. E da mesma forma, na fase de sanção, aí não mais no Poder Legislativo, mas sim no Poder Executivo, quando o presidente, né, o chefe do Poder Executivo, o presidente a nível federal, governador a nível estadual e prefeito a nível municipal, ele vai verificar a compatibilidade desta norma com a norma máxima no Estado federal, no Estado membro ou no município. Tá? E falando de Constituição, falando de Estado federal, né, o presidente da República, então, é quem, antes de sancionar, verifica a constitucionalidade. Porque se ele entender que a norma infraconstitucional ofende a Constituição, essa lei aprovada no Legislativo, ele tem o poder de vetar essa norma jurídica. Ok? Então, diante desse, a questão do vício da constitucionalidade, ela é analisada no momento da aprovação da lei, tá? Lei infraconstitucional, com a edição de uma nova Constituição, o que se verifica é a compatibilidade desta norma inferior com o texto hierarquicamente superior, com a norma máxima do Estado, que é a norma constitucional. Havendo compatibilidade, a norma ordinária, a legislação infraconstitucional, se mostrará recepcionada, ou seja, continuará vigente. Né? Caso contrário, não havendo compatibilidade, a norma ela é revogada, simplesmente revogada. Ok? Feito essas considerações, passamos a falar de outro fenômeno no próximo vídeo, que é a repristinação.